Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uns 5 minutinhos, nós já estamos iniciando o nosso evento. Combinado. Bom dia a todos. Agradece a participação de cada um. Alguns contatos aqui estão perguntando, né, se o evento vai ficar gravado, por conta que pelo horário, né, alguns não vão conseguir assistir nesse momento, mas enfim, poderão ter a oportunidade de assistir mais tarde, tá? Depois a gente vai enviar um link para todos aqueles que fizeram a inscrição. Temos algo em torno, nesse momento, de aproximadamente 80 inscrições realizadas, tá? E todo mundo que fez a inscrição colocou, logicamente, aí os e-mails e a gente vai enviar depois, tá? O nosso agradecimento pela participação e também enviaremos o link, né? Para que possa assistir posteriormente aí a nossa live, né? O nosso workshop a respeito da reforma tributária e dos potenciais impactos, né, no agronegócio. Então, mais 2 minutinhos aí, nós já estamos iniciando, pessoal. Muito bem, vamos lá então. Retomando aí o nosso contato, vamos iniciar então o nosso evento. Gostaria aqui de apresentar um pouco os palestrantes e, enfim, os nossos amigos aí, agradecer, né, a participação de todos, especialmente aí ao professor, né, Dr. Fábio Calcini, advogado tributarista, doutor pela PUC, professor, né, do programa aí de pós-graduação da FGV, IBET, INSPER, certamente aí uma das maiores referências, né, do ponto de vista, né, tributário no Brasil. O professor Roberto Rodrigues, desculpe, consultor, mestre em administração, colega nosso do Mackenzie, né? Diretor da NEFAC, né? Na divisão lá de agronegócios e sócio da RR Life Capital, né? Bom dia, Roberto Rodrigues, bom dia, professor doutor Fábio Calcini. Bom dia. Muito bem, pessoal, então para a gente dar início nesse nosso evento, só colocar para vocês aqui a dinâmica, né? O professor Roberto Rodrigues vai abrir aí, então, né, o evento, junto com a gente, falando um pouquinho aí sobre as perspectivas, né, do agronegócio, como que ele tem visto, né, essa movimentação, especialmente aí das empresas, dos grandes produtores, né? Professor aí, Roberto, ele, enfim, milita, né, basicamente no Brasil todo, especialmente Centro-Oeste,
e tem realizado, né, juntamente com a gente, juntamente com o pessoal também da Consulcamp, né, alguns trabalhos e tem sentido um pouco aí as dores, né, do segmento e do setor tão importante para o Brasil, né, que tem movido a economia, né? E depois, logo na sequência, o professor Dr. Fábio Calcini vai passar um pouco para a gente sobre as perspectivas, né, de tantas mudanças tributárias, né, especialmente em tempos aí de reforma, né, tributária e como isso pode afetar o agronegócio. Nós separamos alguns temas importantes, né, especialmente com relação, né, ao FIAGRO, né, quer dizer, uma legislação que foi aprovada agora no ano de 2021, né, o Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas. Então, o professor vai colocar para nós um pouquinho também, né, sobre o impacto aí dentro do agronegócio. Comentar um pouco sobre alguns aspectos de PIS e COFINS, né, imposto de renda, e logo mais no final nós vamos abrir, né, uns 10, 15 minutos para eventuais aí perguntas, né, que os participantes podem endereçar. Se as perguntas forem muito difíceis, complicadas, né, nós nos comprometemos depois, né, a enviar aí as respostas. Mas, enfim, estamos com um time aí de peso, que certamente nós faremos aí um excelente evento, tá? Professor Roberto Rodrigues, o agronegócio no ano de 2020 representou algo em torno aí de 26,6%, né, do nosso PIB, chegando próximo a 2 trilhões de reais. O que você tem visto aí as principais preocupações, né? Logicamente há uma preocupação sobre gestão, sobre profissionalização, né? E também sobre os aspectos tributários, né? Tendo em vista uma série de situações que nós passamos no passado, especialmente com relação, né, por exemplo, ao Fundo Rural, né? Todo mundo está esperando até hoje, né, o perdão aí das dívidas. Depois o professor Dr. Fábio Calcini pode também, né, colocar um pouco desse panorama para nós. Mas, enfim, vivemos num país onde há muitas incertezas, né, relacionadas especialmente aí à área tributária. Como que você tem visto essas movimentações dentro das associações, os produtores, né? Como que está a confiança com relação aí ao agronegócio e as perspectivas para o futuro? Legal, bacana, Rodrigo. Primeiro, eu preciso agradecê-lo e pelo convite, né? Agradecer também, a parabenizar, obviamente, pela iniciativa do evento, que é sumariamente importante para corroborar com o conhecimento, com o interesse daqueles que realmente têm um olhar aí, de certo modo, ou têm uma ligação mais aprofundada com o setor agronegócio, como é o nosso caso, enfim, o caso de muita gente aí no país. Então, assim, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. Também quero dizer que tenho a honra em participar desse evento com a presença do Dr. Fábio Calcini. A gente sabe da relevância do trabalho, do interesse e da representatividade que ele proporciona aí dentro do meio acadêmico e do meio profissional, né? Então, enfim, isso para nós é motivo de honra, né? Muito obrigado aí por essa oportunidade. Mas, e também quero agradecer aqui a presença dos participantes, né? Como foi dito, são quase 100 pessoas aí inscritas e, enfim, que, de certo modo, demonstra aí o interesse pela temática. Isso é muito bacana, muito bom. Dando sequência no questionamento, Rodrigo, o que eu acredito é assim, você bem disse, né? O agronegócio tem representado algo em torno de 26% de participação no PIB nacional, quer dizer, uma situação inquestionável, né, sobre a relevância do agro para a economia brasileira, sobretudo em tempos de pandemia, mas sempre foi importante. Então, assim, é um setor altamente promissor e contributivo aí com as questões do futuro do país, além do que também as questões relacionadas à necessidade humana, né, e animal, alimentos, remédios, enfim, quando você olha para esse prisma, para essa vertente de alimentação, é indissociável o agronegócio brasileiro para tentando corroborar e garantir para que não falte alimento à mesa do mundo, né? Então, há quem diga que o Brasil já responde hoje por 20% a 25% de tudo aquilo que é consumido no planeta. Então, tem diversas informações a esse respeito, mas independentemente da exatidão dessa representatividade, o que nós sabemos é que realmente o Brasil é considerado o celeiro do mundo. Agora, tudo isso é muito bacana, né? Os números são pujantes, quer dizer, a força do agronegócio é inquestionável,
a participação dele tanto no PIB, quanto na balança comercial, quanto na empregabilidade, né, no país, tudo isso faz do agronegócio um setor sine qua non para o Brasil e para o mundo. Mas há nele problemas. Não bastassem os problemas naturais que o agro já enfrenta, que o setor já enfrenta, né? E dentro do agro, as empresas, os produtores rurais, as questões climáticas. Nós estamos vendo aqui agora esse problema do frio, né, que está chegando aí, que já chegou, na verdade. Isso já é a terceira onda de frio. Só de falar na palavra onda já não é legal, a gente já se lembra da pandemia e tudo mais, mas é a terceira onda de frio e que tem acometido aí as lavouras, né, com problema de geada e tal. Então, essa situação, por exemplo, do frio, é uma parte, um fragmento dos riscos que acometem o setor agronegócio, que está dentro dos riscos climáticos, ali, que são considerados riscos endógenos, né, ou endêmicos até. Então, veja bem, não bastasse os problemas que o agro já enfrenta em relação aos riscos, que são grandes, que são diversos, tem também essa questão relacionada aos aspectos tributários. Portanto, a importância, a relevância dessa reforma para o setor agronegócio é fundamental, porque a carga tributária, não somente pela carga tributária, mas as dúvidas, a insegurança que o atual cenário tributário brasileiro, acho que em todos os aspectos, mas com foco voltado para o agro, a insegurança que isso traz, especificamente na minha atividade, na minha observação, eu posso dizer com muita propriedade que ela afeta diretamente a questão do crédito, por exemplo, das questões relacionadas ou melhor dizendo, a falta dele, né, a falta do crédito, ela afeta diretamente a insegurança que traz para eventuais e potenciais investidores, sejam eles bancos, fundos de investimentos, family offices, investidores internacionais, investidores nacionais, a insegurança que isso vem representando no que diz respeito a colocar dinheiro, por exemplo, num setor que demanda de muito recurso, bastante recurso, e ao mesmo tempo que tem uma insegurança, às vezes jurídica e tributariamente falando, inquestionável. Então, da minha fala inicial, o que eu diria que a perspectiva para o agro é fantástica, é muito boa, mas fazendo um adendo aí à questão tributária, especificamente da reforma, que é preciso ter um olhar muito aprofundado para isso o quanto antes, porque isso tem atrapalhado, sim, tem prejudicado o setor e pode impedi-lo de avançar aí fortemente. Perfeito, professor. Realmente, de fato, nós temos esse cenário, essa certa insegurança, né? E quando nós vamos para a parte tributária, né, ainda mais, especialmente as questões, né, tributárias estaduais, né? Quando a gente fala da reforma tributária, né, tão desejada, estamos falando de diversos aspectos aqui, né? O faseamento dessa reforma, né? Quer dizer, a CBS, agora a questão do imposto de renda, né? Tributação de dividendos, né? Para as agropecuárias também, né? De uma forma geral. Quando a gente olha a questão do próprio semestre, a gente percebe uma insegurança muito grande quando a gente vai nas reuniões, né? Nós atendemos em diversos estados, e depois o professor, né, Fábio também deve contribuir com a gente nesse sentido, né? Quer dizer, nós temos estados, né, que praticamente querem fazer a tributação, né, das exportações, né, algo que isso está na Constituição, mas ainda, né, quer dizer, por meio de legislações específicas, né, colocam limites, se não me engano, acho que o Mato Grosso do Sul, né, tem essa questão dos limites para se fazer exportação, quer dizer, o mesmo valor que você, né, exporta, você tem que vender no mercado interno, quer dizer, tem regras específicas, né? Estado de Goiás, por exemplo, né, com as exportações indiretas, né, querem, né, muitas vezes trabalhar essa questão aí da tributação dessas exportações indiretas, né, e que acabam gerando aí realmente, de fato, né, muita insegurança aí para a captação, logicamente, aí dos novos investimentos, né? Então, acho que esse é um detalhe muito importante. Professor Fábio, falando um pouquinho dessa questão aí da reforma tributária, né? Temos um faseamento, temos várias ondas aí também, né, da reforma. Agora, de um ponto de vista, né, de legislação e das perspectivas, né, com relação aí ao PIS e COFINS, a CBS, né,
Para que lado que vai esse assunto? O que você acha com relação ao agro, né? Quer dizer, quando a gente tem uma tributação específica, quando ela não é setorizada, e a gente olha um percentual único de tributação, né? Isso pode afetar diversas cadeias, né? Nós temos situações no país, né? Onde nós temos aí comércio, indústria, serviços, temos particularidades por segmento. E quando a gente faz uma reforma mais unificada, né? Nós temos esse risco de ter, logicamente, um aumento desta carga, né, para alguns setores. Como que será o impacto disso no agronegócio, na sua visão? Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer aí a você, a Consulcamp, pela oportunidade de estar aqui nesse dia importante aqui, nesse debate interessantíssimo que trata do agronegócio, da tributação do agro. Saudar o professor Roberto Rodrigues, né? Há mais de um professor notório aí, né? Com o mesmo nome, o Roberto Rodrigues, além do ex-ministro, o nosso amigo aqui, Roberto Rodrigues, também professor ilustre, que nos brinda hoje com as suas observações. Rodrigo, de fato, para quem está nos assistindo ou vai assistir, saudar também, agradecer a audiência e dizer que, de fato, nós temos um momento, entre aspas, reformista, né, no país, sobretudo em matéria fiscal, e diante de uma pandemia onde, de fato, a gente sabe que o governo foi além do seu caixa, não é? É natural que nós tenhamos mudanças que não tenham por visão ou finalidade única e exclusiva, embora o discurso seja esse, simplificar o sistema ou melhorar a condição do empresário ou do agricultor ou do empresário rural, né? O fato é que essas mudanças, além de eventual aperfeiçoamento ou simplificação de sistema, têm por finalidade arrecadar, aumentar a arrecadação, não obstante o fato de que temos tido aí recordes de arrecadação, né? E dentro dessa perspectiva reformista, nós temos visto aí várias propostas, sugestões, né? Desde mudanças na Constituição, as famosas PEC 45, 110, que esse movimento perdeu força, depois voltou, agora parece que o Senado está buscando aí retomar esses projetos, mas o fato é que são mudanças complexas que levam tempo e que, na minha leitura, não ocorrerão tão logo, né? No meio desse caminho, nós também tivemos um movimento forte que perdeu força e talvez retome a se discutir, que é o PL 3887, que trata exatamente da CBS, nessa contribuição de bens e serviços, que atinge significativamente, tal qual as mudanças constitucionais, os projetos de emenda, o agro muito em matéria fiscal, né? E para lembrar que é o que está mais em tona o PL 2337, a mudança do imposto de renda e outras legislações, mas focado em imposto de renda, que atinge, não de uma forma direta o agro, na minha leitura, mas indiretamente nós podemos comentar, né? Passando pela CBS, que nada mais é do que uma contribuição federal, do governo federal, da Seguridade Social, que tem por objetivo, né, tributar a receita de bens e serviços, então os produtos do agro, seja in natura, seja aqueles industrializados, em tese estão dentro dessa sistemática, né? Há uma projeção do governo de tributar a 12%, uma alíquota de 12%, sabemos da controvérsia no sentido de tentar reduzir o impacto dessa alíquota. E para o agro especificamente, além das regras gerais de tributação sobre a receita, alíquota de 12%, a possibilidade de abatimento de créditos, né, das operações anteriores dentro de uma sistemática de não cumulatividade, o grande ponto é que, mudando, ou melhor dizendo, unificando o PIS e COFINS, que são hoje as duas contribuições sociais que seriam substituídas pela CBS, atualmente, nós temos uma tributação no PIS e COFINS muito diferenciada, sobretudo por setores, por tipos de produtos, seja itens que estão na cesta básica, que nós temos pela Lei 10.925, a alíquota zero, seja por outras legislações, partindo da 10.925 também,
que trata com suspensão certos produtos utilizados pelo agro como matéria-prima para industrialização, né? E a possibilidade de alguns créditos presumidos. A CBS, ela busca, embora atinja o agro, e muito nos preocupa, uma vez que vários insumos do setor, e exemplo, defensivos, fertilizantes, seriam tributados pela essa alíquota de 12%, parte dos produtos da cesta básica, eles ficarão isentos na CBS. É importante dizer, a previsão para a indústria que adquirir produtos do agro para industrialização de um crédito presumido de 12% dessa alíquota, é um crédito baixo, é um crédito que não satisfaz o setor, né, que gera uma distorção na não cumulatividade e gera aumento de carga tributária efetivamente, né? Há muitas discussões, cito aqui um belo trabalho, né, feito a partir da Frente Parlamentar do Agronegócio, o IPA, no sentido de trazer sugestões, emendas, inclusive sobre esses dispositivos, ajustando melhor a redação, porque há também, Rodrigo, dubiedades, dúvidas até em que medida, por exemplo, a aquisição de produtor rural pessoa física daria esse crédito, se a produção de cesta básica com isenção não geraria estorno desse crédito presumido. Então, existem, além de precisar ajustar a legislação para garantir efetivamente a não cumulatividade, impedir que esses produtos ligados ao agro fossem efetivamente tributados, ainda é importante dizer que, mesmo que a CBS traga, de algum modo, algumas peculiaridades para respeitar, né, a relevância, não só econômica, social, mas jurídica do setor do agro, sobretudo na produção de alimentos, a CBS ainda precisa de vários ajustes para atingir essa finalidade, sob pena de prejudicar um dos setores mais relevantes que nós temos, que é o agro, e não só o setor em si, isso que é importante, porque com o aumento da carga tributária, sobretudo numa contribuição como a CBS, em que, ao final das contas, quem arca com esse tributo é o consumidor final, como diz o próprio governo, quem vai arcar, quem vai pagar mais, quem vai sofrer com o aumento nos produtos básicos ligados ao agro, o alimento, que é um item essencial, e outros que estão atrelados a outros produtos essenciais que partem de matérias-primas ligadas ao agro, quem vai sofrer com isso é o cidadão brasileiro, é a população, sobretudo a mais carente, no momento de crise em que o poder aquisitivo ainda está menor. Então, essas são as preocupações iniciais que a gente tem buscado mudar para que seja eventualmente possível ou não essa unificação do PIS e COFINS na CBS. Já o projeto 2337, como eu comentei, e aí fique à vontade para me puxar a orelha se eu estiver falando mais do que eu deveria, só para dar um panorama rápido, acho que o ponto central é a tributação da distribuição de lucros e dividendos a 20%, algo que o governo até agora tem ido e voltado no que toca a forma de tributação, se vai ser 20%, se vai ser progressivo, se vai dar faixas de isenção, se vai diminuir a alíquota, mas o fato é que ele não tem tido qualquer discurso no sentido de evitar esse tipo de tributação. Então, essa é uma tendência e, como eu disse, indiretamente afeta o agro, com certeza. Embora boa parte do setor na área rural ainda esteja estruturado dentro de pessoas físicas, existem agroindústrias, existem grandes empresas ligadas à área rural do agro, né, que estão constituídas como pessoas jurídicas, e esse aumento da carga tributária, obviamente, vai atingir o setor também, né, sem contar as outras questões, como o FIAGRO, aí há uma dúvida ainda, uma preocupação se o governo quer alterar a lei que acabou de sair, né, em relação ao fomento desse tipo de fundo agroindustrial. Então, são algumas das observações de uma forma muito objetiva e resumida que eu trago aqui de início para o nosso bate-papo, para as observações suas, do Roberto e também do nosso público aí com as perguntas. Não, perfeito, Fábio. Acho que é importante realmente, de fato, esse impacto, né? Certamente deve haver algum impacto, né? Mantido dessa forma. E quando, logicamente, nós falamos no Brasil, onde nós temos, né, uma tributação muito forte sobre o consumo, né?
isso realmente, de fato, recairia, né, sobre aí os mais necessitados, né, sobre aqueles que estão aí, né, realmente nessa situação, né, no início ali, né, numa característica menor ali de renda, né, então, realmente, de fato, tem que tomar muito cuidado com relação a esse assunto. Professor Roberto Rodrigues, nós temos uma pergunta aqui, está relacionada à reforma, mas o pessoal mandou aqui com relação, na verdade, né, a fundos de investimento, como tem sido o panorama de fundos de investimento dentro do agronegócio, né? Quer dizer, nós percebemos uma movimentação muito grande, né, de empresas, de fundos, né, adquirindo empresas, né, seja revendas, seja, né, diversas cadeias, né, porque não até áreas também específicas para investimentos aí futuros. Como que você tem visto essa movimentação aí dos fundos e como que essa reforma tributária pode afetar aí essa visão aí de longo prazo desses fundos de investimento no país? Legal, excelente pergunta essa aí. É interessante, eu estava aqui agora há pouco no escritório com um diretor de uma empresa, de uma revenda agrícola que é situada aqui no Triângulo Mineiro, mas que tem uma representatividade, uma capilaridade bacana, bastante interessante, e a gente falando exatamente dessas perspectivas, aí, dessas possibilidades de investimentos, entrada de investidor, de repente um processo de M&A, enfim, né, que seria a fusão ou aquisição entre empresas. Então, assim, na minha visão, e esse é algo que realmente a gente atua muito fortemente, o mercado de investimentos, de fundos de investimentos, ele está extremamente, eu diria que interessante, assim, bastante interessante, com uma perspectiva de aquecimento muito forte, já é robusto, já é representativo, existem vários processos de M&A ocorrendo dentro da cadeia do agronegócio como um todo, envolvendo agroindústrias, envolvendo revendas agrícolas, sobretudo as que têm grande porte, não talvez as que têm menor porte ou médio porte, mas sobretudo as maiores, que geralmente são auditadas, né, que tem ali um sistema de controle, de governança mais bem definido, enfim, e por conta disso, talvez, facilita na visão do investidor né, enxergar um pouco mais adiante, aonde ele estaria colocando os seus investimentos. Portanto, esse procedimento tem ocorrido envolvendo revendas, sobretudo as de maior porte, muito pouco em relação, ou quase nada, às de menor porte. Mas isso não diminui, não subtrai o potencial sobre esse movimento de investimentos, de investidores, de fundos de investimentos dentro do setor agronegócio. O setor agro, o que tem acontecido com a entrada de investidores internacionais e nacionais tem sido algo que chama bastante atenção, tanto investimentos que envolvem compra de aquisição de ativos, como áreas para plantio, como que para investimento em infraestrutura, seja armazenagem, que é um problema, é um dilema isso. Nós tivemos agora, há 2 semanas, eu estava no Mato Grosso, na região de Sinop, Sorriso, enfim, aquela região, Lucas do Rio Verde, por exemplo, e a gente vê que ficou nítido, passando ali pela 163, né, pela rodovia, você vê que tem algumas indústrias que o milho, os silos estão cheios, os armazéns estão cheios, e o milho estava sendo colocado amontoados, assim, alguns bags na área externa, próximo da rodovia. Assim, uma coisa que chama atenção, é um paradoxo. Então, a questão de infraestrutura no agronegócio, ela demanda de muitos investimentos, e esses investimentos estão acontecendo exatamente endereçados nessas áreas, aquisição de áreas, infraestrutura, estrutura logística, né? Há um grande movimento ali de investimento para rodovias e hidrovias também, e as próprias ferrovias, como a Ferrogrão agora, né? Lá que vai ligar Lucas do Rio Verde ao porto de Miritituba, né? Conectando vários outros eixos. Então, assim, esse mercado de investimentos, de fundo de investimentos, ele está aquecido ao extremo. Existem diversos olhares internacionais e nacionais para diversos tipos de operações do agronegócio brasileiro, sobretudo,
E principalmente olhando para públicos que antes não acontecia. Antes olhava-se muito para grandes grupos, e isso já aconteceu, já tivemos aí vários processos e práticas de fusão e aquisição ocorrendo e envolvendo indústrias agropecuárias e principalmente revendas, mas hoje esse olhar começa a ser visto, assim, a ser dado, a ser focado para grupos menores. Então, existe dinheiro, bastante oferta de recurso para se investir no agronegócio, mas algumas problemáticas precisam ser resolvidas. Muitas das vezes, o que impede uma estruturação de capital bem feita, o que tem impedido tanto um produtor rural como uma empresa, uma organização, seja ela uma indústria ou uma revenda, de buscar, de alcançar um dinheiro, um recurso de qualidade a prazos maiores e taxas menores, com carências interessantes, tem sido exatamente a questão organizacional, ou seja, relacionada à gestão, e também o aspecto tributário. Esse sim, o aspecto administrativo, tributário, esse sim precisa ter um olhar aprofundado, porque pode ser exatamente o fiel da balança. Você pega uma revenda agrícola, por exemplo, Rodrigo, em que a margem operacional, e vocês conhecem muito bem aí, né, pelos trabalhos também na Consulcamp, enfim, muitas das vezes a margem operacional líquida, né, a EBITDA, né, a EBITDA de um grupo como esse, ela é baixa, percentualmente falando. Então, qualquer coisa que possa, digamos, significar um ônus de 0,5%, de 0,3%, de 0,7%, isso grita lá na frente, isso ecoa, reflete lá no resultado lá na frente. E, por sua vez, o contrário, se uma reforma como essa que está sendo discutida e que o doutor Fábio tem comentado, essas nuances, né, esses detalhes, se isso impactar em termos práticos para esses segmentos dentro do setor do agro que eu estou comentando, se isso vier a significar a melhoria, a performance em 0,3%, em 0,5% sobre o seu resultado, olha, nós estamos falando exatamente na grande diferença, né, em que possa representar a perenidade de um negócio ou talvez a insolvência de um negócio dentro do agronegócio. Portanto, é um assunto delicado, sério, precisa ser visto, mas, voltando na origem da pergunta, a questão dos investimentos de fundos, essa movimentação ela é gritante, ela está bastante acesa dentro do agronegócio. Não, bacana. Realmente, de fato, essas questões tributárias, né, podem impactar, né, devem impactar essas decisões, né, em qualquer planejamento estratégico que você faça hoje, né, a questão tributária, a reforma, né, o que vem pela frente aí, deve ser objeto, né, de estudo e de reflexão, né, pelas empresas e também pelos investidores. Quer dizer, não obstante aquilo que nós, né, vamos ver aí no futuro sobre reforma tributária, nós separamos alguns pontos aqui importantes, professor Fábio. A gente gostaria que você pudesse fazer alguns comentários, né, de alguns itens polêmicos, né, dentro da tributação do agronegócio e que, né, vez ou outra, nós temos problemas aí, né, no CAF com relação a esses assuntos, a própria Receita Federal, né, em processos de autuação, né. Aquela questão da exclusão do ICMS na base de cálculo do Fundo Rural, foi o primeiro tema que nós colocamos aqui como uma oportunidade, né? Nós tivemos, logicamente, agora aí a decisão, né, do STF com relação à exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS, e temos aí aquilo que nós chamamos das teses filhotes, né? E um tema sobre a exclusão na base do Fundo Rural para a agroindústria. Como que está esse assunto, professor Fábio? Muito bom. Esse é um tema ainda aberto, não é? Em discussão. Como vocês bem sabem, como o Rodrigo comentou, existe um tema no Supremo Tribunal Federal hoje já consolidado e definido, pelo menos assim é a minha visão, que é o tema 69, que diz que o ICMS na saída, né, o destacado, ele não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS. PIS/COFINS é tributado de que forma? Sobre a receita bruta. E aí eu faço o paralelo, né? Do ponto de vista da agroindústria, a agroindústria, quando caracterizada como tal, pelo 22A da 8.212, se tributa a receita bruta decorrente da produção dessa agroindústria. Que produção? A produção agroindustrial. De tal sorte que o ICMS dessa operação, em nossa visão,
como ele também, nós estamos falando aqui também, tal como o PiscoFins, de uma contribuição para a Seguridade Social, embasada no 195. Não vejo essa substituição da folha pela receita bruta como um incentivo ou como um benefício, sim uma modalidade específica para o agro por opção do legislador, de tal modo que, na nossa visão, as razões de decidir, ou seja, os fundamentos que o Supremo usou para o PIS e COFINS se aplicam perfeitamente a esse tema. Então, é um tema que há uma forte probabilidade, quem ainda não discute, vale a pena discutir, não só a exclusão do ICMS, dentro dessas teses filhotes, outros tributos também que impactam direto ou indiretamente na base de cálculo dessa receita da agroindústria, porque, na nossa visão, há de se aplicar o precedente do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que o Supremo, ele decidiu também recentemente um caso parecido, que é o da CPRB, né, que é a desoneração da folha, onde lá se entendeu que é possível a inclusão por ausência de previsão de exclusão na lei e por ser um regime especial, um benefício que então permitiria, na minha humilde leitura, seguindo o raciocínio do Alexandre de Moraes, a prática de inconstitucionalidade, né? Algo, de certo modo, absurdo. Mas é o que o Supremo decidiu. Mas eu não vejo que se aplica esse dispositivo à questão da agroindústria e da exclusão. E aí, Rodrigo, eu acho que como último ponto, também reforçar aqui o nosso posicionamento, a gente já escreveu sobre isso, já falamos sobre isso na imprensa e tudo mais, que é para o setor da agroindústria, as usinas de açúcar e álcool que optam pelo regime especial de recolhimento do PIS/COFINS do álcool, né, por metro cúbico, há possibilidade também da exclusão do ICMS. Né? Existe uma dúvida no setor, existe uma controvérsia por força de uma solução de consulta editada pela Receita Federal em sentido contrário, mas, em nossa visão, é um tema que há de ser discutido, que o setor não deve deixar sem questionamentos também. Tá? Mas é essa visão que eu vejo, e os tribunais têm dado a exclusão, tá? Os tribunais têm dado decisões favoráveis, é o que a gente tem tido, segundo a nossa avaliação e acompanhamento desse tema, e em virtude de casos também, que nós temos casos concretos em nosso escritório. Bacana. Estou com uma pergunta aqui do Paulo, quer dizer, basicamente teria que buscar o judicial via mandado de segurança para essa situação, então, professor? Olha, essa situação, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal ela ser vinculante, né, e tecnicamente deveria a Receita utilizar não só para o PIS e COFINS, mas também para esse tributo, porque a vinculação não se dá sobre a ementa, né, sobre aquela descrição que o Supremo faz, mas sobre as razões de decidir, ou seja, o fundamento, isso é teoria dos precedentes, mas no Brasil isso não é assim, o Brasil ainda está muito longe de ter essa seriedade e implementar uma segurança jurídica como tal, então, realmente o que a gente sugere é a propositura de medida judicial para buscar o passado, nos últimos 5 anos, e discutir daqui para frente, né? Pode ser, naturalmente, por um mandado de segurança. Perfeito. Ele pergunta aqui para a pessoa física também? Pessoa física também, é uma boa pergunta. Por quê? O fundo rural, a gente chama de fundo rural, é aquela tributação sobre a receita bruta, o produtor também está sujeito, produtor rural, pessoa física, né? O Supremo declarou constitucional o tributo. É óbvio que em muitas operações, o produtor rural, pessoa física, a comercialização dos produtos do agro, ele acaba tendo no ICMS algum tipo de incentivo que acaba ou exonerando do ICMS. Mas algumas operações, sobretudo aquelas interestaduais, onde há ICMS, né, aqui a possibilidade de exclusão é evidente, né, do ponto de vista prático. Mas é possível a aplicação da mesma tese ao produtor rural, pessoa física, ao produtor rural, pessoa jurídica e, como já dito, à agroindústria. Né? Perfeito. Professor Fábio, falando ainda um pouquinho a respeito de um tema que eu acho que você também já discutiu, já escreveu, também no passado recente, é a questão do fundo rural quando o produtor entrega para a cooperativa, né? Quer dizer, há um entendimento que ele não está fazendo uma operação ali de venda e, tecnicamente, eu poderia afastar, né, a tributação do fundo rural. É bem possível que depois essa cooperativa vá fazer uma exportação,
né? E nós tivemos uma decisão do STF a respeito das exportações indiretas, afastando também o fundo rural, né? No caso da entrega para as cooperativas, como que está esse tema também? Olha, esse é um tema importante, seja para o produtor rural, pessoa física, não é? Que é associado de alguma cooperativa de produção agropecuária, agroindustrial, então, assim, serve para isso e serve para as cooperativas, né? Eu acho que essa pergunta é extremamente relevante. Tecnicamente, embora na prática, eu vou comentar isso, muitas vezes o produtor não entrega puramente o produto à cooperativa, né? Mas só para entender, pela lei do cooperativismo, a 5764, quando o produtor rural, você produtor rural, pessoa física, né, ou uma pessoa jurídica que é cooperada de uma cooperativa, ela produz a sua soja, o seu café, né, e o milho, e entrega à cooperativa, né, essa sua produção, essa operação, tecnicamente, pela lei do cooperativismo, é um ato cooperativo típico, como se fala, né? Sendo ato cooperativo típico, o que diz a lei? Ela diz que não se trata de uma operação de compra e venda, uma operação mercantil. Como vocês bem sabem, a cooperativa é uma mandatária, ela não tem intuito lucrativo, e essa operação, efetivamente, ela não configura uma comercialização. E qual a importância de dizer que não é um ato de comercialização, essa primeira operação? Pelas disposições do Fundo Rural, o que está posto na lei, tecnicamente, o Fundo Rural ele ocorre quando? Quando há uma venda, uma comercialização. Ora, se eu faço a entrega do produto à cooperativa e não ainda uma comercialização, uma venda desse produto, com transferência da titularidade, com intuito lucrativo, né, de forma onerosa, né, mas sim entrego para a cooperativa, aí sim, escoar essa produção, ou utilizar como matéria-prima para produzir um outro produto, e aí sim, nessa venda no mercado interno, eventualmente tributar ou não, né, porque tem produto que é alíquota zero, tem outras peculiaridades, né, é aí que incide eventualmente uma receita bruta, não fundo rural, porque a cooperativa ela própria não é contribuinte do fundo rural, então, tecnicamente, essa primeira etapa não tem fundo rural, né? É isso que eu vejo. E aí, Rodrigo, mais uma observação, né? Quando a cooperativa ainda adquire do produtor e tem por finalidade exportar, né? Ou exportar via trading também, no fundo, o que nós temos aí ou é uma exportação direta ou uma exportação indireta. E pelo Supremo Tribunal Federal, e com base na Constituição Federal, um tema já mais consolidado, a exportação, seja a direta e a indireta, ela não está sujeita à tributação das contribuições, entre elas o Fundo Rural. Então, mais do que ser um ato cooperativo e já não ter o Fundo Rural, né, quando esse produto ele tem o destino ao mercado exterior, há plena possibilidade aqui de não se tributar, já desde o começo da cadeia, ou seja, desde o momento que o produtor vende a cooperativa, né, para que ela exporte de forma direta, algumas operam diretamente, mas são poucas, e muitas usam de tradings, né, e de comercial exportadora. Mas esse outro caso, também na nossa leitura, permite aplicar, à luz das regras do cooperativismo e da decisão do Supremo Tribunal Federal, essa exoneração que está na Constituição, que é uma imunidade, né, que exonera as receitas decorrentes da exportação, seja direta, seja indireta. Então, é um tema muito bom, muito importante, que as cooperativas e os produtores rurais merecem ter atenção aí. O pessoal tem utilizado isso na prática, professor, ou ainda está, por conta de uma insegurança, está avaliando, está, né, sentindo um pouquinho ainda, né, o tema para poder avançar? Não sei se De você tem fato, alguma informação. não, sim, de fato, esse tema ele está um pouco ainda não tão aplicado na prática, né? As cooperativas têm receio porque, com toda razão, muitas vezes, se ela não reter, não recolher, amanhã a Receita pode cobrá-las, né? Em virtude da subrogação e gerar um passivo tributário. Os produtores, por sua vez, como estão sujeitos
aqueles que não optam pela folha, mas continuam no fundo rural, na hora da entrega à cooperativa, eles estão sujeitos à subrogação, então a cooperativa faz a retenção e fica um pouco sem meios automáticos de aplicar esse raciocínio, então a situação ainda, de fato, não é tão comum, embora exista, sim, cooperativas e produtores que fazem. O que eu sugiro aqueles que têm relação com a cooperativa, discutir com a sua cooperativa, porque ela pode, na pior das hipóteses, propor uma medida judicial com este objetivo, ou, caso não haja esse diálogo e ele compreenda essa tese, entenda que ela é justa e adequada, em buscar uma ação individual, uma medida judicial para fazer essa exoneração. Perfeito. Obrigado. Professor Roberto Rodrigues, nós temos um participante aqui que quer discutir um pouquinho mais sobre o FIAGRO, né? Nós falamos FIAGRO, mas não explicamos um pouquinho mais a respeito. Quer dizer, basicamente uma forma, né, de financiamento, né, que pode ser feito por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, logicamente para o investimento, né, para o financiamento da operação, né, aí do agronegócio em si. Você pode comentar um pouquinho mais para nós a respeito do FIAGRO? Não, excelente colocação, Rodrigo, porque o FIAGRO, até pelo entendimento da própria Federação Brasileira dos Bancos, né, até teve bastante discussão sobre isso recente, inclusive, é considerado uma ferramenta que vai contribuir para, digamos que, desburocratizar o crédito no agronegócio, sobretudo. Via de regra, como que ocorre o crédito hoje dentro do setor agronegócio brasileiro? Quase sempre, a frequência é grande, as operações são endereçadas no que tange, no que diz respeito à questão de garantias, né? Quase sempre o mecanismo utilizado para garantir uma operação, via de regra, é o imóvel, por exemplo, a propriedade rural, no caso do produtor rural, é o imóvel de operação de uma indústria, de uma agroindústria, ou até mesmo de uma revenda, enfim. Então, esse é o artefato, tem sido o artefato principal, o mecanismo principal que tem assim, sido utilizado, adotado pelas instituições financeiras ao longo dos anos. E a gente tem visto, em termos práticos, que muitas das vezes existem uma possibilidade de uma operação financeira ocorrer dentro de uma determinada demanda, né? Seja um produtor rural, seja uma indústria, seja uma revenda, e que, às vezes, o fato dela acontecer ou não, ou de acontecer numa melhor qualidade, esbarra na questão das garantias, né? Então, ele já tem, por exemplo, lá uma garantia, um imóvel, mas aquilo já foi dado, né? Já foi utilizado, ou está sendo utilizado por uma situação que ele fez primeiro, numa determinada ocasião, ele fez um crédito ou fez um acordo comercial com uma indústria, né? No caso de revendas, né? Ou fez um acordo comercial com uma revenda, no caso de um produtor rural, e que ali ele colocou, por exemplo, a única garantia que ele tinha. Então, ele fica meio que engessado, né? Então, o FIAGRO, ele vem, assim, na minha opinião, para desmistificar, para desburocratizar, de certo modo, esse acesso ao crédito, porque ele vai permitir, dentre as diversas possibilidades, né, é uma ferramenta inovadora, vai permitir se utilizar, por exemplo, coisa que se fala pouco, a oportunidade de você entrar dentro de um crédito relacionado, por exemplo, utilizando o que você gera dentro da sua atividade. Por exemplo, no caso do produtor rural, utilizando das questões dos direitos creditórios, que são os contratos que ele gera na entrega de grãos com uma indústria, com uma cooperativa, com uma agroindústria, utilizar os recebíveis que, eventualmente, ele possa gerar dentro aí eu já estou falando de uma operação de CRA, por exemplo, né, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio. Aí você fala de uma CPR, né, utilizando como o penhor cedular, além do penhor cedular, uma CPR financeira, e de você também poder transformar o seu patrimônio, né, de mensurar o seu patrimônio, o seu ativo, através de geração de cotas, transformando isso em geração de cotas, para que você possa, através dessas cotas, fazer parte de um fundo, por exemplo, onde o amparo do seu crédito
são aquilo que você tem, as suas cotas, o seu ativo, o seu patrimônio, mas sem necessariamente você ficar engessado, né, com esse patrimônio. Então, assim, de certo modo, o que o Fiagro pode favorecer, dentre diversas situações, dentro do agronegócio, eu diria que é democratizar o crédito, é sair de um método, Rodrigo, convencional de crédito, que quase sempre é feito da mesma forma, através do mesmo método, isso há anos, e você poder lançar mão de tal sorte que os seus recebíveis, aquilo que você gera dentro da sua atividade, possam também ser utilizados como maneiras alternativas de você construir uma operação de crédito com maior qualidade. E o que é uma operação de crédito com maior qualidade? Sair do convencional. Só para você ter uma referência aqui, e talvez, desculpa ser um pouco redundante, mas eu gosto desse exemplo, para tentar ser mais prático. Olha só, o Plano Safra desse ano, 2021, ele propôs injetar na economia, no setor agro, 251 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Entretanto, só para se ter uma noção, os produtores rurais, eles devem para os bancos atualmente, deviam em 2020, no começo de 2020, algo em torno de aproximadamente 500 bilhões de reais. E no final do ano passado, como que a maioria das operações que eles fazem são de muito curto prazo, né? Aquela operação que você pega esse ano e já paga no ano seguinte, que o mercado chama de mata-mata, né, no agronegócio, e quase sempre com garantia real, com garantia de propriedade, eles terminaram o ano, iniciaram o ano de 2020 devendo 500 bilhões para os bancos e finalizaram o ano passado devendo 617 bilhões para os bancos. Esses 117 bilhões de aumento se deve ao mecanismo atrelado ao câmbio, ao dólar. Quer dizer, teve um incremento no endividamento e esse 117 bi não teve um saco de soja que pudesse justificar o aumento do endividamento, assim, uma produção que justificasse. Então, isso, em partes, se deve também ao mecanismo através do qual o crédito tem sido concebido no agronegócio. Na minha opinião, e eu investigo isso, inclusive, academicamente, há uma imperfeição, há uma assimetria dentro do sistema financeiro atual brasileiro, envolvendo as transações, as operações de crédito no agronegócio. Então, o Fiagro ele vem como sendo um artefato de um potencial altíssimo para ajudar a desmistificar essas operações e melhorar e democratizar o acesso ao crédito. Não, perfeito, Roberto. Muito bom. Professor Fábio, nós sabemos que, logicamente, com esse novo projeto da CBS, né, deve haver uma possibilidade, né, maior de possibilidades de desconto de créditos, né, com relação aí às operações, que hoje nós temos uma dificuldade, né, muito grande na legislação, né, por conta aí dos conceitos, né, principalmente de insumos, né, necessários para a produção, né, e também aí, né, para a produção e comercialização, né, de bens. Com relação ao tema de desconto de créditos, né, de fretes dentro do agronegócio, esse é um tema também que gera bastante discussão, né? Basicamente, nós temos a Lei 11.033, no seu artigo 17, né? Vamos falar aqui um abatedouro de aves, né? Nós temos a alíquota zero na tributação, por exemplo, dos frangos, né? E esta lei prevê que a venda com alíquota zero não impede, né, a manutenção de créditos. Com relação a créditos mais voltados aí para a questão dos fretes dentro do agronegócio, como que você vê esse tema? E tem sido alvo aí de autuações por parte da Receita? De fato, no PIS e COFINS, né, falando do PIS e COFINS, dentro da não cumulatividade, o frete no agro é um problema. Por quê? Seja na operação de aquisição dos insumos para o setor do agro, seja na venda de produtos agrícolas ou outros, como o frango, aí, né, que é a alíquota zero, ou seja, produtos da cesta básica, entre outros, qual é o grande problema? A Receita Federal, sobretudo na aquisição de insumos, ela vincula a possibilidade ou não do crédito no que toca ao produto principal.
Ou seja, qual é o raciocínio? O acessório segue o principal. De modo que, se o meu insumo ele é alíquota zero ou é suspensão, em tese, ou eu não tenho crédito, ou tenho crédito à luz desse insumo que eu adquiro. Se ele me dá um crédito presumido, o crédito acompanha, o crédito do frete acompanha essa realidade. Na saída, a mesma história. Então, se eu vendo com suspensão, com alíquota zero, há uma interpretação no sentido de dizer que não há direito a crédito. Eu não concordo, penso eu que não cabe aos contribuintes adotar essa interpretação da Receita, que ela é completamente equivocada. Na venda, então, não há dúvida, primeiro porque há um dispositivo específico dizendo que se eu assumo o ônus do frete na venda, na comercialização de insumos ou bens para revenda, que é o caso aí, por exemplo, do frango com alíquota zero comentado, eu tenho direito ao crédito. Lógico, tem que ser uma pessoa jurídica, aquela que presta o serviço de transporte. Na entrada ou durante o processo produtivo, ou frete entre estabelecimentos, que muitas vezes ocorre por uma questão de logística, de estrutura da empresa, né? De busca de mercado consumidor, nessas outras hipóteses, a mesma história. Eu penso que o frete aqui, ele é um serviço, uma prestação de serviço de transporte, ou seja, de deslocamento de algo, em que eu tenho que avaliar ele isoladamente. E de que forma? O enxergando se ele é um insumo ou não. Ou seja, ele é um serviço essencial para o meu processo produtivo, para a minha atividade, né? Ora, penso eu que o transporte de mercadorias que são insumos, ou seja, matéria-prima, material de embalagem para a minha fábrica ou para o meu armazém, seja como for, é essencial. Sem esse serviço, eu não consigo ter o insumo para produzir, né? Da mesma forma, se esse serviço de frete ele for durante o processo produtivo ou mesmo entre estabelecimentos pós-produto acabado. Em geral, como tem se comportado a jurisprudência? A jurisprudência administrativa do CARF, ela tem dado decisões favoráveis. Em alguns temas como aquisição exonerada, há uma controvérsia ainda, de fato, mas frete entre estabelecimentos, por exemplo, a jurisprudência tem sido favorável e o frete na saída também tem sido predominantemente favorável. Na entrada que é uma situação que ainda a jurisprudência nos preocupa muito em relação a esse tema do agro. Muito bem, Rodrigo, professor. travou aí? Tá aí? Ah, tá bom. Eu pensei que tinha travado. Muito bem. Não, perfeito. Excelentes comentários. Bacana. Tem um outro tema que nós separamos aqui também, para a gente fechar antes aí das perguntas. Professor Fábio, nós temos uma discussão sobre pessoas jurídicas, especialmente empresas do lucro real, que diz respeito a subvenções para investimento, né? Lei Complementar 160, Lei 12.973, artigo 30, né? Onde nós tivemos aí a inserção dentro da lei, né? Dizendo que as subvenções de ICMS, né, são consideradas subvenções para investimento, né? Significa que eu poderia não tributar o imposto de renda, contribuição social, e o próprio PIS e COFINS, desde que atendidos, né, aí as disposições dessa lei, né? Quer dizer, expansão de projetos, eu tenho que fazer a manutenção deste valor no patrimônio líquido da empresa, e, enfim, cumprir as regras para eu não tributar esta subvenção. Fazendo uma análise aqui, para o produtor rural, pessoa física, né? Para o produtor rural, pessoa física. A lei, logicamente, fala em empresas, né, de lucro real, que eu poderia fazer exclusão do lucro real. Algumas liminares que foram concedidas, né, acabam colocando como uma fundamentação, né, que um benefício que foi dado pelo Estado, né, não poderia ser tributado, vamos bem dizer assim, pela União, né? Quer dizer, trazer esse assunto para o produtor rural, né, no sentido de, eventualmente, eu identificar qual foi a subvenção que foi dada, né, uma isenção, uma redução de base, alguma coisa nessa linha. Quer dizer, será que eu poderia trazer esse assunto para o produtor rural, para eventualmente afastar a tributação, né, como receitas, né, dentro da atividade rural? Ou você acha que é um tema um pouco mais distante aí?
Está no mudo, professor. Desculpe. Essa pergunta é super interessante também. Não é a primeira pessoa que me faz. Primeiro, né, lembrar que, como regra, os incentivos de ICMS, eles, de fato, pós-lei complementar 160, em geral, seja aqueles incentivos concedidos pelo CONFAS, sejam aqueles que foram objeto de convalidação nos termos do convênio 190, eles são considerados subvenção para investimento. E, portanto, desde que cumpridas certas regras, né, e mais especificamente a regra que eu falo aqui, são as reservas de incentivos no patrimônio líquido, você não vai tributar esses valores para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, né? Em paralelo, ou em complemento a essa discussão, existe um posicionamento do judiciário dizendo o seguinte, que não cabe ao poder público aqui, à União, tributar uma pretensão dos estados via ICMS de exonerar a cadeia, de exonerar uma operação, um produto, ou a operação de um contribuinte. Isso daí, além de não ser renda, não ser lucro, estaria até em contraposição à ideia de federalismo, né? Decisão do STJ. Então, nós temos dois caminhos aí que caminham em paralelo. Importante dizer que essa segunda visão ela é muito interessante. Em que sentido? Muitas vezes quem faz a subvenção, aplica essa discussão da Lei Complementar 160, fica numa saia justa porque tem que constituir reservas e aí não consegue distribuir lucro. Por quê? Porque a distribuição de lucro ela é tributada nesse caso, há um desvio da finalidade do fomento aí, né? E aí nós temos que tributar. Então, esse caminho que aí eu indico o judiciário, né? A gente tem muitas decisões nesse sentido, são boas por quê? Porque eu deixo de tributar a distribuição de lucro, é um complemento a essa questão da subvenção para investimento na minha leitura, né? E aqui já faço a minha observação também de que aquela regra que a Receita, mudando de posição, recentemente disse, olha, mas só os incentivos de ICMS que exista destinação ao aumento a expansão do empreendimento, não é? A um novo investimento, que seria subvenção para investimento à luz dessa não tributação. Isso não é uma verdade, isso é uma ilegalidade que a Receita tem cometido. Aliás, ela chegou a emitir solução de consulta em um sentido e agora muda, né? Ela mesmo mudou de posição por um caráter meramente arrecadatório. Então, aqui há uma clara ilegalidade, porque a Lei Complementar 160 é explícita em dizer que serão considerados subvenção para investimento. Ela não traz essa preocupação. O legislador ele se posiciona expressamente sobre a natureza jurídica nesse contexto, né? E a sua pergunta mais complexa de ser respondida é se o produtor rural pode usar dessa lógica. Eu vejo que a Lei Complementar 160, isoladamente, a minha opinião, pelo menos no momento, é que não, né? Porque a lei é destinada exatamente ao lucro real, à pessoa jurídica, né? Mas, importante dizer que eu acho que cabe sim aqui refletir e talvez buscar o judiciário na linha do STJ, né? Porque a linha do STJ, sim, me parece que dá para fazer o que a gente chama de analogia, ou seja, um caso e aplicar outro parecido, né? Semelhante quanto às razões jurídicas. Eu acho que as razões jurídicas do fundamento para não tributar pelo STJ, elas se aplicariam ao produtor rural. Aí, na minha leitura, pelo menos de início, mais aquele produtor rural, sobretudo, que aplica o livro caixa, vamos dizer assim, né? Ele fica numa situação até mais clara desse contexto, tá? Mas nada impede também buscar aquele que arbitra, né? Então, acredito que é possível se pensar sim, mas eu acho que dizer que é uma subvenção para investimento, para excluir, constituir reserva, aí eu acredito que a lei ela não foi regulada, ela não veio e não regulamenta expressamente a pessoa física. E o próprio ICMS também, professor Fábio, quando eu faço uma venda, né, essa receita ela vai para o meu livro caixa e dentro dessa receita eu tenho um ICMS. É um tema também que tem se discutido ou não? Não tem nenhuma ação nesse sentido aí, nenhum movimento dos Eu penso, produtores rurais? isso, eu não conheço, para ser sincero, já me consultaram informalmente,
De início, eu até tenho uma certa restrição na linha do que eu comentei, mas a decisão do STJ, Rodrigo, eu acredito que ela tenha fundamento que possa ser aplicável ao produtor. Mas, assim, aplicar de pronto, ou seja, já fazer uma apuração na contabilidade, fazendo essas exclusões, me parece um pouco arriscado, né? Eu acredito que talvez aí seja algo para aquele produtor que eventualmente isso seja interessante, né? Que cause, de fato, uma economia, buscar o judiciário. Perfeito. Muito bem. Isso quando o papo tá bom, né? A hora passa rápido demais. Agora passou um pouquinho do nosso tempo já, né? Vamos abrir então aí para algumas perguntas. Isso, parei de compartilhar aqui a minha tela. Agradecer aí o professor Roberto Rodrigues, agradecer o professor Dr. Fábio Calcini. Enfim, abrir aí uns 10 minutinhos para algumas perguntas. Se alguém quiser fazer algum questionamento, fale agora ou cale-se para sempre. Mas, enfim, vocês podem usar o chat ou então abrir aí a câmera, abrir o áudio, né? Como vocês preferirem. Ou, eventualmente, mandar aí, né? Um e-mail aqui, que também nossa equipe está com o e-mail aberto, né? Para fins das consultas aí. Alguém tem algum ponto, pessoal? Nadinha, nadinha? Nenhuma dúvida? Nenhuma certeza, né? Esse que é o pior, né, professor? Olha, oi. Professor, nós tínhamos aqui que um participante tinha mandado aqui justamente essa questão do ICMS nas exportações indiretas. Vira e mexe, os estados colocam algumas regras específicas, né, para não tributar, quer dizer, tem que ir direto ao porto, né? Alguns colocam, né, tem que ser venda à ordem, né? Quer dizer, o seu cliente tem que estar no exterior, então você usaria uma trade para fazer a exportação, para não ter a tributação sobre o ICMS. Desse assunto, o senhor tem algum elemento novo aí, alguma coisa importante desse aspecto? Exportação indireta ICMS? Esse é um problema também sério, complexo, né? Porque os estados, de um jeito ou de outro, Rodrigo, eles buscam tentar tributar, eles não aceitam, né, a exoneração que foi posta na Constituição Federal, eles não aceitam a Lei Candir e, de todo modo, eles buscam, via atos da sua legislação estadual, interpretações, restringir essa imunidade os produtos do agro na exportação, o que é um tiro no pé, eu penso, porque aumenta o custo do Brasil para as exportações, e isso me parece um grave equívoco. Cada estado tem feito um tipo de comportamento, né? Esse é um, que na minha leitura ele é ilegal e cabe aí discussão, né? Provas para demonstrar a exportação. Outros criam também alguns tipos de tributação indireta, como um FETAB, para tentar tributar, dá com uma mão e tira com a outra, né? Como isso. E sem contar que é um problema sério que está acontecendo no momento, em vários estados, que é a tributação das quebras, né? Produtos destinados à exportação, e os fiscos têm feito uma fiscalização e buscado tributar as quebras de exportação, que além de não ser fato gerador de ICMS, estão ainda protegidas pela imunidade. Então, é um problema que, de fato, o que me deixa um pouco triste é que o judiciário dos estados, os tribunais de justiça, eles são um pouco coniventes, e os tribunais administrativos ainda mais, né? Com esse comportamento inconstitucional e ilegal. Mas eu acho que o contribuinte ele não pode desistir, ele tem que se pautar muito bem pelos aspectos fáticos e jurídicos em todos esses casos, e não desistir da busca do judiciário, principalmente porque o Supremo tem uma visão diferente de imunidade, e além do próprio STJ, no caso da lei complementar, da lei Candir, que, na minha leitura, dão aí elementos para a gente solucionar essa questão. Não, perfeito. Muito bom. Temos uma última pergunta aqui, essa é um pouco mais geral, essa aqui, pedindo mais uma explanação geral, né, sobre a questão de ganho de capital, né, aí na atividade rural.
Basicamente, a gente sabe que tem regras específicas, né? Uma coisa é o ganho da atividade, vamos bem dizer assim, imobiliária, né? A outra, né, é logicamente aí quando nós temos benfeitorias, tem uma série de detalhes, né? Na legislação, nós temos a previsão de fazer o valor da terra nua, né? VTN do ano de saída, né? Menos VTN do ano de entrada, para imóveis adquiridos, se eu não me engano, a partir de 1997. Então, quer dizer, professor, tem regrinhas específicas para isso na atividade rural, né? O pessoal costuma dizer que os VTNs, né? O pessoal acaba colocando um valor de VTN muito menor, né? Então, às vezes a gente pega fazendas aí que estão registradas a 100, 200, 300 mil reais, e o cara vende aí a 10, 15 milhões e não paga nada, para dizer a verdade, né? De ganho sobre essas operações. É uma realidade que o pessoal acaba adotando por aí por não colocar o valor correto do VTN. Há uma fiscalização sobre esse processo, se eu não me engano, uma delegacia específica, né? Que foi, acho que, migrada, inclusive aí para a sua região, viu, professor Roberto? Se eu não me engano, foi para Uberlândia, né? Para fazer essas fiscalizações. E a Receita passou esse encargo, vamos bem dizer assim, para as prefeituras fazerem uma fiscalização do valor do VTN, né, professor Fábio? Esse tema é um tema bem interessante. De fato, o imóvel rural, ele tem uma tributação de ganho de capital diferente da regra geral, né? Como dito, a partir de 97, VTN, o valor da terra nua, apurado para fins de TR, é a base de informação para o ganho de capital, né? Você analisa o VTN do ano de alienação e do ano de aquisição. Para aquelas propriedades que são anteriores a esse período, você aplica o custo de aquisição e aplica o VTN para alienação na nossa leitura. Então, tem várias controvérsias, porque há submissão à questão de se entregou ou não a declaração de TR, temos a questão do próprio VTN, né? Ou seja, se esse valor ele efetivamente representa o que é o VTN. Sempre é bom lembrar que o VTN ele não espelha efetivamente valor mercado, não estamos falando de avaliação a valor justo, valor da terra nua. O valor da terra nua, ele acaba sendo diferente porque só leva em consideração a terra nua. Então, de fato, os valores são distintos e muitas vezes acaba gerando aí uma economia tributária na apuração de ganho de capital. Agora, é importante ter cuidado, como o Rodrigo bem pôs, para analisar a legislação, ver as peculiaridades daquele imóvel rural, né? Todos esses aspectos que impõem a legislação. Tem diferença entre pessoa física, entre pessoa jurídica, se é lucro real, presumido. Então, existem várias divergências e discussões que precisam ser analisadas, né? O ponto central está a partir, né, para quem pediu aí, esse panorama geral, no artigo 19 da Lei 9363, que é a lei do ITR. É a partir dali que você tem que tomar a análise para fins de apuração desse ganho de capital na venda de imóveis rurais. Muito bem. Mais algum ponto, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, vamos encerrar por aqui o nosso evento. Te agradece demais aí o professor Roberto Rodrigues. Agradecemos aí, né, ao professor Dr. Fábio Calcini pela gentileza de sempre, pela humildade, né? Um ser humano aí incrível. Muito obrigado a todos vocês. O tema era um pouco sobre reforma, mas acabamos falando um pouco de reforma e algumas situações, né, pontuais que nós temos no dia a dia, nas dúvidas aí do dia a dia. Enfim, muito obrigado, professor Fábio, professor Roberto. Eu que agradeço o convite, Rodrigo, sempre à disposição, agradecer quem nos assiste aí até agora, né? E estamos próximos aí para as próximas aí que acontecerem, dado o fato de que essas questões de reforma tributária ainda estão em andamento, né? Perfeito. Roberto? Obrigado, Rodrigo. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, doutor Fábio, pela presença, pela rica contribuição. Muito obrigado a todos que participaram também conosco aí. Espero ter contribuído de algum modo com todos vocês. Com certeza. Eu acho que, pessoal, quem quiser também conhecer um pouquinho mais sobre todas essas questões que nós discutimos, não fazendo nenhuma propaganda aqui, né? Mas a PET, né, tem um curso muito interessante, né, de tributação do agronegócio.
professor Fábio, né? Acho que é um dos professores lá também. E só tem fera lá, né, professor? Sim, sim, é um ótimo curso, coordenado por 2 amigos, Marcelo Peixoto, Dimir e a doutora Fantástico. Bruna, e é um ótimo curso, sim, online. Também fazer a propaganda, normalmente no primeiro semestre de cada ano eu faço um curso de tributação no agro pela FGV Direito São Paulo. Na verdade, foi o primeiro do Brasil sobre tributação no agro, né? Já estamos na 7ª turma, indo para a 8ª. Então, quem tiver interesse também, temos esse pela FGV aí, sob a nossa coordenação, e esse da APET que a gente também participa, entre outros muito bons, tem do Leonardo Lobé pelo IBET também, que também é um ótimo curso. Então, e no INSPER, quem faz a pós-graduação em Direito Tributário do INSPER tem também um módulo de tributação no agro, o INSPER São Paulo, também a professora Vanessa Canado, que foi da Receita Federal, né, lá do Ministério da Economia, coordena o curso da pós lá, e temos a honra também de dividir essa cadeira de tributação no agro no INSPER com o professor Marcelo Guaritá. Então, tem um leque bom aí, vários cursos interessantíssimos aí que o pessoal pode aproveitar aí para se especializar no agro aí. Perfeito. Essas questões, esses critérios, legislações, né, do agro é um mundo à parte, né, professor Fábio? Tem que ter, realmente, buscar uma especialização. Maravilha. Obrigado a todos, então. Está encerrado o nosso evento. Depois vocês vão receber aí a gravação. Abraço a todos. Bom final de semana aí para todos vocês também. Um abraço. Até mais. Obrigado.